Estamos de volta e eu vou começar esse vídeo destacando algo que eu já falei no vídeo anterior. Não faz sentido a gente falar em terra arrasada no Fluminense, pelo menos na minha opinião, evidentemente, depois de perder uma final de Campeonato Carioca para um rival que, inegavelmente, tem um dos melhores times do país, mas que não vive o seu melhor momento, muito pelo contrário, e daí sim vem a frustração, vem a decepção. Decepção foi como eu descrevi o meu sentimento depois do jogo de ontem. Porque o Fluminense perdeu um campeonato em que ganhou o turno, não tinha perdido nenhum clássico e tinha pela frente um rival poderoso, mas que quase, por sinal, ficou fora até das quartas de final. Chegou a ser um virtual eliminado, que vinha numa semana de demissão bizarra de treinador, de diretor quase sendo demitido e de vários atritos internos. Isso torna realmente essa derrota muito decepcionante. E, de novo, ela acontece nos pênaltis. Então tem muita coisa realmente para a gente remoer. Mas daí a gente achar que absolutamente tudo está errado e ninguém presta, é um discurso muito... é um lugar muito comum e muito confortável se a gente quiser o tempo todo querer achar um culpado ou um motivo para explicar uma derrota que, para mim, ela tem uma série de fatores que levaram o Fluminense a perder essa taça. Não é apenas uma situação. E eu vou ser coerente aqui com o que eu sempre falei em relação a esse time. O Fluminense do Zubeldia, aliás, esse Fluminense é um time que, se ele for bem treinado e se tiver com seus jogadores entregando o máximo deles, ele vai bater uma nota 7, 7,5, 8. Se ele for mal treinado ou simplesmente descompromissado, ele vai bater nota 6, nota 5 e por aí vai. Sabe por quê? Porque, gente, o Fluminense não tem um time de craques. O Fluminense tem um time de operários, de bons valores, bons jogadores, mas que, se os principais 2 ou 3 ali, se eles apresentarem uma queda de rendimento, não tem muita reserva técnica para tirar. E aí sobra o quê? Ou, na verdade, a gente precisa do quê? De muita transpiração, de muita personalidade, de muita coragem. Algo que faltou nessa final. Também falei sobre isso. Não adianta a gente imaginar, é só você olhar para o outro lado. Olha o time que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo contratou no segundo tempo, entra Paquetá e entra Cebolinha. 2 jogadores que seriam provavelmente titulares em todos os times hoje do futebol brasileiro, se você pegasse aí. No Fluminense entrou o Otávio. E o Ganso, voltando ainda nessas condições, né, que a gente está vendo aí. Então, negar isso é negar a realidade. E aí, novamente, sendo coerente com o que eu sempre falei, quem me acompanha aqui vai saber, ou vai lembrar. A minha esperança, desde quando o Zubeldia assumiu, era o quê? Ele encontrar soluções coletivas para superar as limitações técnicas, que são evidentes. E eu falava muito isso sobre camisa 9. Qual era a minha esperança com Everaldo ainda por aqui? A minha esperança estava exatamente num trabalho bem executado pelo Zubeldia, que faria desse time uma equipe competitiva, que entregaria gols, que entregaria qualidade, e se a gente não tem o 9 para fazer gols, os outros vão ter que fazer. E foi o que vinha acontecendo desde o ano passado. O Fluminense, ele tem uma estrutura, ele é um time bem treinado e ele é um time que compete, ou pelo menos vinha competindo, não deixou de competir, ontem competiu abaixo, assim como o Flamengo, foi um jogo abaixo, o jogo inteiro, dos dois. Então, até por isso, mesmo diante de um rival poderoso, você vê que a equipe ela não sofre muito. Ontem, o Flamengo agrediu. Quantas oportunidades claras de gol o Flamengo teve? Pouquíssimas. Só que, para você ganhar uma final, para você também superar um adversário de qualidade, você tem que produzir, você tem que fazer algo a mais. E o Fluminense só deu um chute a gol durante os 90 minutos, o que é muito pouco. E essa é a questão.
Quando tem uma queda, quando você perde aquela força do conjunto, o que você precisa? Um protagonista. Quem é o protagonista desse time? Não tem. Não tem. Essa que é a realidade. Ele poderia ser o Lúcio Acosta, mas ainda não é. Ele é um cara que, quando está bem, desequilibra. A gente já viu jogos incríveis do Acosta. Mas quando ele vai caindo tecnicamente pela questão física, ele já não consegue ter mais essa força. E aí a gente olha para os lados, é só pegar o jogo e ver o jogo. O que é o Serna, o Canóbio, com a bola, quando aquele coletivo não está funcionando como uma orquestra. Se depender da individualidade, porque quando você está num jogo assim, o que você precisa? Bom, cara, o coletivo não está bom, o time taticamente não está acertado, as coisas não estão acontecendo, tem que aparecer o craque, alguém tem que chamar a responsabilidade para resolver o jogo. E o Fluminense precisa desse acréscimo de qualidade. E aí eu vou entrar agora, dentro dessa análise, dessa observação. O Zubeldia, para mim, ontem errou. O Zubeldia foi mal na decisão de pênaltis, nos jogadores que ele escolheu, e ele mesmo assumiu isso, ele falou. O Zubeldia foi mal e, mais uma vez, demorar a mexer no time. Inacreditável o Savarino ter entrado só com 30 do segundo tempo, com a atuação que o time vinha tendo. E não é que o adversário está sufocando, está massacrando, está criando. Não era essa a realidade. Tinha jogo, tinha como jogar. Então faltou coragem, eu já falei isso. E o futebol, ele não premia medrosos, ele não premia aqueles que têm receio de fazer o que tem que ser feito. E aí, o Zubeldia, para ele conseguir alcançar esse nível além, o que é? Esse time, ele é estruturado, ele se defende bem, ele leva poucos gols, ele corre, ele compete. Mas para ganhar título, precisa fazer aquele algo a mais que eu falei. Cabe ao Zubeldia agora. Então cabe ao Zubeldia agora fazer as mudanças necessárias e elas vão ter que acontecer. De uma vez só ou pouco a pouco, mas elas vão ter que acontecer. Chegaram o Castillo e o Midjan. O Castillo, para mim, é uma incógnita em relação ao que ele vai poder apresentar. Mas menos do que foi feito desde o ano passado é realmente muito difícil. E tomara que ele consiga entregar o que a gente precisa para esse momento. Porque senão a gente vai passar muita raiva, mais uma vez, até o meio do ano, pelo menos. Mas agora é a hora desses reforços se entrarem e a gente tem que torcer para eles se adaptarem o mais rápido possível para a coisa andar. O Midjan na zaga, ele tem que jogar, o Freitas tem que ir para o banco, Zubeldia. Você já bancou, você deu sequência, você deu oportunidade, chega, não dá mais. E não é só o Freitas não, tá? Não é só o Freitas não. É porque já é uma situação que está se arrastando, é uma situação parecida com a do Everaldo, não adianta bater de frente, não adianta insistir. O torcedor, neste momento, não quer o Freitas. E tem todos os motivos para isso. Então eu espero que o Zubeldia entenda isso já a partir de quinta-feira. Doa quem doer. Ah, mas o grupo é o cacete. São todos muito bem pagos para fazer o que tem que fazer lá. Então o treinador tem que mudar e todos têm que calar a boca e continuar trabalhando. E brigar pelo seu espaço. E pronto, e acabou. Quer fazer beicinho, carinha feia? É só não jogar. Aliás, pede para sair. Eu não sou radical assim, vocês me conhecem, sabem. Eu acho que o vestiário ele tem uma forma de funcionar, você tem que entender, jogador de futebol é algo complexo, eu entendo tudo isso, mas chega uma hora que o técnico tem que se impor. E o Zubeldia, eu tenho certeza que ele é um cara de coragem para fazer o que vai ter que ser feito a partir de agora. E aí o meu ponto aqui de não ser terra arrasada é justamente porque há um trabalho, todo um bom trabalho que vem sendo bem executado. Mas que alguns jogadores neste momento estão comprometendo esse trabalho. E pode ser um momento, pode ser uma fase ruim. Às vezes é bom pegar um banco, dar uma respirada, voltar depois.
Às vezes é necessário, é um movimento necessário. Vamos lá, Samuel Xavier. Por que eu estou falando que não é só o Freitas? Porque é muito fácil botar toda a culpa no Freitas. E não é só ele. O Samuel Xavier está mal. Está mal, está fazendo ontem mais uma vez um jogo extremamente apagado. Em relação a gente sabe o que ele pode oferecer. Ontem novamente o René, que chegou até a fazer jogos bons, novamente não foi bem. E aí precisa o seu Arana também entrar e mostrar e tomar contraposição. Não adianta só falar mal do cara se quem entra, né? Ontem o Arana entrou e mudou muita coisa. Mas beleza, o cara tem que ter sequência também. Acho que está na hora de, né, aos poucos, dar mais minutos pro cara, para ver como ele vai reagir. O Zubeldia não soube reagir à lesão do Bernal. Quem diria, né? O Bernal saiu, ele volta o Martinelli para primeiro volante, coloca o Hércules, que não está 100% ainda, mas ele tem uma questão que ele está voltando de lesão e ontem parece que sentiu de novo. Então, assim, complicado, situação complicada. Mas a verdade é que a saída do Bernal gerou um desacerto. Gerou um desacerto que... e aí eu nem consigo muito crucificar o Zubeldia, porque vai falar o quê? Ah, não, tinha que colocar o Otávio ontem. É mole falar agora, né? Mas fala antes, alguém falava isso. Então, enfim, aí teve um pouco de azar também. O nosso ataque, se o time não tiver funcionando por música, se não tiver naquela fase espetacular que vinha tendo, esse ataque é inofensivo, gente. Esse ataque depende do meio de campo jogar. Quando esse meio de campo não joga, ele acabou, ele está anulado, porque ele não consegue, ele cria quase nada por si só. Ele depende muito do Lúcio, o Lúcio fica sobrecarregado por isso também. Porque, assim, tem duas amebas intelectualmente, falando da parte intelectual do jogo, da inteligência do jogo. Eu nem gosto de usar esses termos. Porque é só para exemplificar que são jogadores taticamente muito dedicados. O Canóbio faz, o que ele corre é um negócio absurdo, bizarro. Mas, cara, com a bola no pé é uma dificuldade imensa, enorme. O Serna é aquele negócio, começa a jogar bem, aí vem, tá vendo? Vocês criticam o cara, tá aí, ó. E agora todo mundo dando porrada no Serna. Mas é o que eu falo, aí é muito fácil fazer sem ter uma coerência. É por isso que eu tento sempre estabelecer uma coerência. Pode ser que eu esteja errado, mas eu preciso ser correto aqui com o que eu falo. O Serna é um jogador de altos e baixos. Ele vai te entregar jogos bons, depois vai entrar numa fase ruim, você não vai suportar olhar para o Serna. Porque é um jogador mediano para baixo, gente. A realidade é essa. Então, quando você tem no elenco um cara como o Savarino, que visivelmente, tecnicamente é um jogador superior, você não pode abrir mão dele. Então o Zubeldia precisa ter coragem para fazer isso e criar mecanismos para compensar o que o Savarino eventualmente não vai conseguir entregar fisicamente para o jogo. Não tem jeito, porque senão a gente vai ficar refém dos operários da bola o tempo inteiro. E aí, quando você precisa de alguém para resolver, o operário aí não vai te entregar esse algo a mais, ou raramente vai te entregar se o seu resto da equipe não estiver bem. Então são coisas e são decisões que o Zubeldia vai ter que tomar a partir de agora, seja aos poucos, seja de uma vez só, mas ele vai ter que fazer isso para o bem do time. Já tem uma estrutura, já tem um trabalho que vem linear, um trabalho que regular, é um trabalho que compete, é um trabalho que briga, é um time que tem um aproveitamento muito bom, justamente por toda essa estrutura que ele tem, mas agora é hora de ir um pouco além. E para ir um pouco além, ele vai ter que abrir mão de algumas convicções e de alguns jogadores. Essa é a reflexão que fica para mim de um campeonato estadual em que o Fluminense merecia ter vencido, deveria ter vencido, mas que pela falta de coragem, de ousadia, de determinação para ganhar o título, junto, aliado a decisões erradas da comissão técnica e da limitação técnica de alguns jogadores, acabou não acontecendo. E o Fluminense tinha tudo para isso. E por isso, repito, é extremamente frustrante realmente e decepcionante. Mas, de novo, temos toda uma temporada pela frente, tem muita coisa para acontecer. Foi só, apenas e tão somente o Campeonato Carioca, que é uma merda perder para o rival, ninguém quer perder. Por isso, hoje, todo mundo acorda puto da vida, porque vai ter que aguentar eles falando um monte de merda, mas é assim que é o futebol. Não adianta. Para ser campeão, tem que entregar mais. E o Fluminense não entregou. Ponto. Tem até quinta-feira para saber o que o Zubeldia vai mudar para esse time, o que ele vai fazer, até porque os reforços já vão estar
à disposição, inclusive o Alisson, que deve ser regularizado hoje, ele e Castillo, os dois devem ser regularizados nesta segunda-feira no bid da CBF. E só para a gente fechar uma notícia que eu acabei não conseguindo comentar aqui, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com a Superbet no último sábado, um contrato milionário de 86 milhões de reais, mas com bônus, né? 53 milhões fixos, mais 33 em forma de bônus, que a gente não sabe é o que? Ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, ganhar Mundial para bater esses bônus, são fáceis, difíceis. Aí, cara, esse é um trabalho de apuração que não é fácil, né? É a nossa função, mas é difícil ter acesso a esses contratos. Mas representa um aumento de 76% no bolo geral, né? Um contrato que pode render quase 350 milhões de reais. E aí é importante entender esse cenário de retração das bets. O mercado está sinalizando isso, estão tirando o pé. Tem muito clube aí com dificuldade para arrumar patrocinador. É um cenário que eu não sei se vai mudar, se vai melhorar. E por isso, pelos altos valores, outras empresas também não estão pagando, não estão chegando. Então acho que é uma garantia que o Fluminense tem de ter esse contrato um pouco a mais nos próximos anos, até 2029 a renovação, ter uma segurança nesse sentido, sabendo que o mercado neste momento não está sinalizando uma alta desses valores, como já sinalizou lá atrás, quando o Fluminense sai da Betano e vai para a Superbet, porque o mercado estava muito mais aquecido. Não é essa a realidade agora, e aí eu acho que é importante a gente entender esse cenário. Me parece, só o tempo vai dizer, mas me parece uma decisão acertada e pensada nesse sentido. É muito difícil uma outra empresa que não seja Bet chegar hoje e pagar 50 milhões de reais. Eu estou falando só do valor fixo, num patrocínio master. É muito difícil. Vamos ver se realmente o tempo vai dar razão a essa decisão da diretoria do Fluminense, mas pensando em mercado, ao que o mercado está apresentando neste momento, me parece ser uma bola de segurança para evitar chegar em 2027, não renovar e aí ter todo aquele luto, aquela martíria, e aí ter toda aquela luta, aquele martírio para conseguir novamente um parceiro master, um patrocinador master. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais notícias e informações aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!